Shalom a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com a leitura do livro de Marcos, Evangelho. A última que eu li foi a parábola do semeador. Yeshua explica por que ele falava por parábolas, porque o Evangelho é uma coisa tão preciosa, que a gente não pode pregar de qualquer jeito. E eu vejo muitas pessoas não valorizando isso. Então, vamos observar como o nosso mestre atuava em tudo. E ele explicava no particular para os seus discípulos, mas ele pregava em parábolas. E ele explica por que ele fazia isso. Então, aqui o último versículo da parábola do semeador fala assim: mas as semeadas, a semente. Então, as pessoas, às vezes, para diminuir aqui o papel, elas não repetem as palavras. Então ficou assim o versículo 20. Mas, 4:20. Mas as semeadas, a semente, né? Em solo rico são aqueles que ouvem a mensagem, aceitam-na e dão fruto. 30, 60 e 100 vezes mais a quantidade plantada. Então, se a pessoa ela ouviu o Evangelho, mas ela não está dando pelo menos 30% de fruto, a terra dela está sendo uma terra espinhosa ou cheia de pedras. Ela está com muito cuidado, despreocupação com o mundo, está igual a mulher de Jó. O Evangelho é muito, muito precioso. Infelizmente, as pessoas pregam aí de qualquer jeito. Infelizmente, muitos zombam. Só que o tempo está chegando, o fim, né? Vamos continuar a leitura. Agora, Marcos 21, da tradução de David Stern, a Bíblia completa. Então, vamos lá no 21. Aqui já é a parábola da candeia. Ele lhe disse: não se traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama. Não é mesmo? Você não o colocaria no lugar apropriado? Não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido que não seja trazido à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele também lhes disse: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. A medida com que medirem será usadas para medir vocês, e ainda mais lhes darão. A quem tiver mais lhes será dado, e quem não tiver, até o que possui lhe será tirado. Isso aqui retrata bem os fins dos tempos, porque os fins dos tempos falam assim que quem é santo se santifique mais, e quem é ímpio vai viver mais na impiedade. Então, você tem um pouco da palavra do Eterno, você tem um pouco do Evangelho de Yeshua em você, de Jesus, conserve para que ele te dê mais, porque senão você vai ficar sem nada. Porque o que tiver mais lhe será dado. Mas quem não tiver, até o pouco que possui será tirado. Então, queira o mais do Evangelho de Yeshua. Tem muitos que estão abandonando o Evangelho de Yeshua, porque não entendeu quem é Yeshua.
Gente, todas as pessoas que vocês veem pelo Facebook ou qualquer rede social que está abandonando o evangelho de Yeshua é porque não entendeu quem Yeshua é. E se você entendeu quem é, siga ele, que o Eterno tenha compaixão de mim. Então aqui no 26 fala, ele disse, o reino de Deus, o reino dos céus é a mesma coisa, viu, gente? É o milênio que vem, o reino futuro. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Ok? Essa semente foi lançada sobre a terra, mas vai vir a colheita. Tem muita gente que acha... Não, eu já vi... Eu não gosto nem de comentar muito, mas eu já vi cada coisa, cada interpretação errada que as pessoas fazem do evangelho. Meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Fica dizendo que o reino é agora. Gente, fica até quieta para não falar besteira. Deixa eu continuar. Ele dorme durante a noite e fica acordado. Bom, deixa eu voltar aqui, porque senão nós não vamos entender. Ele diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Ele dorme durante a noite e fica acordado durante o dia. Enquanto isso, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, por si próprio, o solo produz o grão. Primeiro, o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Assim que o grão amadurece, o homem vem com a foice, porque é a estação da colheita. Nós estamos nos aproximando da estação da colheita. O Senhor plantou e veio a noite. E veio o inimigo e plantou o joio junto. Mas quando o Senhor for colher, ele vai queimar o joio. Não fica preocupado em querer queimar o joio. Você não é dono da plantação. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós não somos dono da plantação. A plantação é de Yeshua, foi ele que plantou o evangelho. Deixa que ele vai vir com seus anjos, com a foice, cortar. E tem outro versículo que fala que o trigo foi colocado no celeiro, lugar que guarda, na despensa da casa, e o joio foi queimado. O joio foi queimado. Ok? Vamos continuar. Assim que o grão amadurece, o homem vem com a foice, porque a estação da colheita, o grão já está maduro, gente. Já está maduro. Cada dia que passa está amadurecendo mais. E ele virá com a foice. Não se preocupe, pregue. Pregue as boas novas, porque é as boas novas do reino. E Yeshua também diz, com que compararemos o reino de Deus? Tem algumas tradições que fala, em outros evangelhos fala reino dos céus, mas não preocupe com isso não, que é a mesma coisa. Ok? E o evangelho, na realidade, ele é um só. Ele foi dividido aqui em 4, porque cada pessoa dessas 4 que escreveu sobre um assunto. Do que Yeshua falou, tem algumas coisas que você vai encontrar em todos os evangelhos, tem outras coisas que não vai. E também ficou muitas outras escritas que não veio para a Bíblia, tá? Se você não sabia disso, fique sabendo que teve muitos outros evangelhos que não veio para a Bíblia. Mesmo porque nós ia ter muitos e muitos livros, né? Mas tem os apócrifos, algumas pessoas leem os apócrifos. Os apócrifos são extra-bíblicos, mas tem muitas verdades neles. E eu não digo a você que tudo é verdade, porque eu não sei. Ok? Então, quando você lê um apócrifo, compare com a Bíblia. Agora, continuando. Que ilustração usaremos para descrevê-lo?
Ele é como um grão de mostarda, a menor semente do campo. Mas depois de ter sido plantado, cresce, tornando-se a maior de todas as plantas. Lembra quando Yeshua andava com 12 pessoas e um ainda o traiu? Era essa pequena semente, que agora ela está grande. Com todos os falsos seguidores, tem muitos verdadeiros, glória a Deus e aleluia, que nós não temos ideia, ok? Então, aqui fala que se torna a maior das plantas, com galhos tão grandes que as aves do céu podem construir ninhos à sua sombra. Aleluia, aleluia. Quem são essas aves do céu, hein? Que estão construindo a sombra da plantação. Bom, vamos continuar. Com muitas parábolas semelhantes, ele lhes anunciou a mensagem na medida em que eram capazes de ouvi-la. Não lhes dizia nada sem usar parábolas. Quando, porém, estava a sós com os talmidim, discípulos, explicavam-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, Yeshua lhe disse: vamos para o outro lado. Então, deixando a multidão, eles os levaram no barco. Assim como estava, havia outros barcos com ele. Ocorreu em um forte vendaval e ondas se arremessavam contra o barco a ponto de quase submergir. Então vamos parar aqui um pouquinho, que eu nunca vi ninguém explicar sobre isso. Não era só o barco que Yeshua estava no mar, não. Tinha outros barcos. Depois não fala mais sobre os outros barcos, mas aqui fala que tinha outros barcos. Eu não sei como é que terminou eles. Mas vai ter tempestade na sua caminhada com o mestre Yeshua. Mas não tenha medo, clame por ele. Ok? Então eu vou até ler de novo isso aqui, que é muito importante. Naquele dia, ao anoitecer, Yeshua lhe disse: vamos para o outro lado. Então, deixando a multidão, eles o levaram no barco. Eles quem? Os apóstolos, ok? Assim como estava, havia outros barcos com ele. Então, tinha outros barcos, ok? Ocorreu um forte vendaval e ondas se arremessaram umas contra o barco, a ponto de quase submergir, afundar mesmo o barco, ok? E Yeshua estava na polpa, dormindo, sobre um travesseiro. Os talmidinhos discípulos o acordaram e disseram: Rabi, mestre, não se importa que sejamos mortos? Quando os discípulos, que já estavam acostumados a ver Yeshua fazer milagre, viu aquela situação, já se considerou mortos. Falou: não se importa que sejamos mortos? Você não se importa que a gente vai morrer tudo agora? E você está dormindo? Será que você está pensando que Yeshua está dormindo e ele não pode fazer nada por você? Bom, e continuando. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas: aquietem-se, acalme-se. Aleluia. As ondas da tua vida estão muito agitadas? Clame por Jesus, por Yeshua, para que ele acalme essas ondas, para que ele acalme esse mundo. Nós estamos vivendo num mundo de ondas agitadas. Você amanhece o dia, pega o celular, já tem uma notícia ruim. Porque nós estamos vivendo esses dias de ondas agitadas, nós precisamos clamar pelo Mestre. Clame pelo Mestre, não vai ser o seu conhecimento cultural,
o seu conhecimento de toda a Bíblia que vai te salvar, não. Vai ser clamar pelo Mestre, ok? Você pode conhecer a Bíblia todinha, mas se você não clamar para que o Mestre venha te socorrer, você vai se afundar, porque só o Mestre pode nos socorrer. E aí foram até ele, e eles já falaram que ia morrer. Quando eu penso nas tribulações do fim do tempo, eu penso, eu vou morrer, não vou aguentar não. Eu estou igual esses discípulos de Yeshua, né? Quando viu as ondas altas, a tempestade, já falou, nós vamos morrer. Bom, aí ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas, aquietai-se, acalme-se. Nós estamos precisando fazer isso, irmãs. Vamos orar ao Eterno, vamos orar a Yeshua, para que essas ondas do mundo se acalmem. Nós estamos vivendo esses dias de agitação. Ó, o vento se aquietou e houve uma calmaria. Calmaria. Pode haver uma calmaria na nossa vida. Ok? Vamos clamar ao Mestre, olha, uma calmaria total. Ele lhe disse, por que vocês estão com medo? Por que você está com medo, Helena? Está com medo do fim do tempo? Está com medo das tribulações? Está com medo de ser governado pelo anticristo no mundo? Mas nós somos de Yeshua, aleluia, ele está conosco. Só quem estiver com Yeshua que vai resistir. Só quem estiver com Yeshua que vai resistir. Quem não tiver vai cair nas mãos do anticristo, do falso Cristo. É o anticristo, é falso Cristo, tem tanta coisa para vir pelo final do tempo. Se agarra a Yeshua, Jesus. Nem mesmo agora tem confiança. E ele falou, por que estão com medo? Por que, igreja, vocês estão com medo? Por que, povo de Yeshua, vocês estão com medo? Nem mesmo agora tem confiança. Ele disse, nem mesmo agora, porque Yeshua já tinha levantado, já tinha mandado acalmar, e ele viu que os discípulos ainda estavam tudo com medo. Você conhece algum povo de Deus, de Yeshua, que está com medo? Está com medo da tribulação, está querendo sair do mundo rapidinho. E se você não sair? Vigie, clame pelo nome de Yeshua. Ok? Entretanto, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem pode ser este que até o vento e as ondas lhe obedecem? Aleluia! Aricata Shelamaya. Quem são esses que até as ondas e o vento lhe obedecem? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, gente? Você que está me ouvindo, sei que vão me ouvir um dia. Não sei nem quanto tempo vai poder ficar na internet esses áudio-vídeo, mas se eles ficarem por muito tempo, pode chegar um dia que eu nem estou mais na terra e meus áudios estão por aí. Então, você que estiver ouvindo, lembre que os discípulos passaram por isso, mas eles clamaram pelo Mestre Yeshua, e Yeshua é o único que pode acalmar o mar. Não adianta você ir buscar em homens sábios da terra, não adianta você ir buscar em políticos, não adianta, gente. O único que pode acalmar é Yeshua, o Messias. E eles ficaram admirados e perguntaram uns aos outros, quem pode ser este que até o vento e as ondas lhe obedecem? Aleluia, aleluia, aleluia. Porque o eterno Deus vai permitir que venha sobre a terra o assolador. Isso é bíblico. E não adianta você querer fugir, porque é bíblico, vai acontecer. Ok? Porém, o assolador, Recalachaya, o assolador tem que obedecer a ordem de Yeshua. Você crê nisso?
que mesmo quando o anticristo estiver governando o mundo, mesmo quando o falso Cristo estiver obrigando as pessoas a adorar ele, você acredita que você pode clamar Yeshua e Yeshua pode repreender o falso Cristo, repreender o falso Messias, repreender o anticristo? Você acredita nisso? Que você pode clamar ele e ele vai repreender? Ou você é daqueles que está tremendo de medo e prefere acreditar no arrebatamento secreto antes do fim do tempo? Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia, irmãos. Não fica acreditando em tudo que as pessoas falam, não. Ainda que seja a pessoa de sua confiança. Confirma na Bíblia. Pega todos os versículos que as pessoas te dizem e vai para a Bíblia ler. E pede a Deus discernimento. Eu não preciso ficar aqui explicando, não. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pega todos esses versículos que as pessoas te dão, dizendo que você vai ser arrebatado a qualquer minuto. Você pega todos esses versículos e vai na Bíblia e lê. E vê onde que está escrito que a gente pode ser arrebatado a qualquer minuto. Ok? Antes da tribulação. Estou falando antes da tribulação, porque nós seremos arrebatados sim. Mas não é como o povo está pregando por aí. Leia a Bíblia. Leia, para você não entrar em pânico quando essas coisas acontecerem. Eu já tenho 60 anos, eu não sei nem mais quanto tempo vou viver nesse mundo, mas tem muitas pessoas jovens que no futuro podem até ouvir esse áudio meu. E você precisa do Salvador. Clamar por ele. Se você se viu, não entre em desespero, não entre em pânico, não se jogue ao mar para se afundar e morrer afogado, não. Confia no mestre, porque ele pode parar as ondas, ele pode cessar as ondas, a tempestade e até mesmo o assolador que virá. Tem que obedecer o mestre Yeshua. Você crê em Yeshua? Então fique em paz, tá? Fique em paz. Quem pode ser este que ante o vento e as ondas lhe obedecem? Quem é esse que ante o anticristo tem que obedecer? E ante o falso Messias tem que obedecer? Os falsos profetas, não importa o nome que você conhece, tem que obedecer. Quando você clamar por ele, os discípulos clamou por ele. Você está clamando por ele? Ou você está confiando na sua sabedoria? Ou você está confiando no seu conhecimento? Os discípulos de Yeshua eram conhecedor de tudo aquilo que você está buscando hoje em dia para conhecer. Só que na hora que veio a tempestade, aquilo não serviu de nada. O que serviu foi o mestre. O mestre, clamar pelo mestre. Yeshua o Mashiach. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E deixo vocês por aqui. Acabou o capítulo 4. E que o eterno Deus abençoe quem estiver ouvindo esse áudio. Para a honra e glória do Pai Celeste. Amém.